Na edição de hoje, no Face do Poder, vamos conversar com o senador Jorge Cajuru, do Podemos Goiás. Todos sabem que ele é polêmico, temido pelos adversários, comunicador singular e ele é seguido, por mais de 3 milhões de pessoas nas redes sociais. Cajuru é um político bem-sucedido, com carreira sólida no jornalismo e como apresentador de TV. Ele também é conhecido por ajudar amigos em dificuldades financeiras e pessoas carentes. Eleito para o Senado em 2008, derrotando o seu principal adversário político, o ex-governador Marconi Perillo, do PSDB, Cajuru chegou no Congresso cercado por expectativas por ser polêmico. Surpreendeu seus críticos e admiradores, sendo um senador atuante, tanto que aprovou em tempo recorde para os padrões do Congresso a lei de sua autoria, que institui a Política Nacional de Prevenção do Diabetes e de Assistência Integral à Pessoa Diabética. A partir de agora, eu e o jornalista Wilson Silvestre conversaremos com o senador e colega de profissão Jorge Cajuru. Seja muito bem-vindo, senador. Bom, bem-vindo demais, Edna, pelo nosso tempo, pelo que convivemos. E aqui lembramos de José Mário Cunha, publicitário da OMB Propaganda. E a seu lado, esse amigo e irmão de todas as horas, Wilson Silvestre, desde quando eu cheguei em 79 em Goiânia, né? E eu tive a felicidade de conhecer pessoas boas. E na época, eu já lia o francês Flaubert, e o Flaubert dizia que uma pessoa pode ser bem qualificada desde que ela escolha os seus amigos e os seus inimigos, e em função do que ela pensa e de como ela age. Então eu cumpri na risca o que escreveu Flaubert. Chegando em Goiás, eu tive essa sorte de escolher essas pessoas. Então, para mim, aqui não é uma entrevista, é um prazer. Porque entrevista, às vezes, é um saco, né? Você tem que responder pergunta de quem não tem cultura, de quem tem cultura de latrina. Aliás, como o presidente Bolsonaro, que a cultura dele é de latrina. Ele nunca leu O Pequeno Príncipe, né? Então, é difícil, às vezes, aguentar entrevista. Agora, um papo desse é simplesmente um privilégio e eu estou ao dispor. Abraço, Deus e saúde a vocês, familiares, e especialmente a quem nos acompanha em qualquer lugar do mundo. Senador, o senhor elegeu a saúde como uma das suas principais bandeiras. Tanto que os mais de 13 milhões de diabéticos do país agora podem receber tratamento pelo SUS, graças à lei que o senhor conseguiu aprovar no Congresso. Qual é o próximo passo nessa área? Bom, uma boa lembrança, Edna, eu agradeço, porque a imprensa não sabe dar valor a esse projeto, a essa iniciativa, às vezes por falta de conhecimento, por ignorância, até porque a ignorância é a maior multinacional do mundo, né? Já dizia Milor Fernandes. E é uma praga silenciosa chamada diabetes. É a terceira que mais mata, porém a primeira e a segunda tudo a ver com diabetes, AVC e hipertensão, são provocadas também pelo diabetes. E ela só vai crescendo. O número eu faço questão de te corrigir, e aí não é erro seu, não, é erro do maior jornalista do mundo. As pessoas não sabem, não têm conhecimento. O Brasil hoje tem cerca de 28 milhões de diabéticos.
porque muita gente fala assim, Cajuru, para mim, na rua, no aeroporto, na cidade, no restaurante, Cajuru, eu sou pré-diabético. Eu falo, não, você é diabético. Isso é igual ligeiramente grávida. Para você ter uma ideia, eu já contei isso, inclusive, num programa da CNN, que o senador Paulo Paim, experiente, né, tem 40 anos de vida pública, virou uma profissão para ele a política, mas é um cara legal, e ele veio no começo do meu mandato, quando eu entrei com um projeto já para a prevenção do diabetes em nível nacional via SUS. Achei que não conseguiria aprovar o projeto e ainda mais ser sancionado pela Presidência da República, e felizmente consegui. Na época, os senadores começaram a falar, Álvaro Dias, Rose de Freitas, Tasso Gereissati, Cajuru, você já pode ir embora daqui. O seu mandato já acabou. Depois de um projeto desse, você não precisa fazer mais nada. Claro que eu agradeci, mas falei que eu tinha muito mais para fazer. O senador Paulo Paim falou assim, Cajuru, eu sou pré-diabético. Eu falei, senador, o senhor não é pré-diabético, o senhor é diabético. Volte lá no seu médico e pergunte a ele, porque não existe pré-diabético. Ele falou, você está brincando comigo? Estou falando sério, senador. Aí ele foi, no dia seguinte, ele chegou, nós dois sempre somos os primeiros na fila que se inscrevem para o uso da tribuna, 2 horas da tarde, um dia ele, um dia eu, tal, é uma briga boa, disputada, né? Tipo Jockey Club. E ele virou e falou assim, Cajuru, é verdade, você tem razão, eu sou diabético, a minha vida mudou completamente. Então, quantas pessoas que não sabem, Edna, Wilson, senhoras e senhores, meus únicos patrões, desse mal silencioso, daí você não saber. Então, são quase 30 milhões de diabéticos, e para concluir a resposta de sua ótima pergunta, o meu sonho é espalhar hospitais diabéticos pelo Brasil, que são considerados centros diabéticos, porém podem ter a chancela de hospital pela estrutura. Se vocês dois saírem do programa aí agora aqui no Hoje News e chegarem na Anhanguera com a Alameda das Rosas e entrarem lá no centro diabético, que tem o nome da minha mãe, falecida por diabetes, Dona Zezé, vocês vão ficar impressionados. Qual é o posto de saúde em Goiânia que tem 12 médicos de plantão? Lá tem. Lá tem 4 podólogos que cuidam de uma unha encravada que pode te levar à amputação do pé ou da perna. Então a estrutura é completa. Lá tem uma ala só de nutrição para orientar todo o interior de Goiás, as secretarias da saúde, né, a questão da nutrição do diabético. Lá tem um médico, o Dr. Paulo Reis, que é o responsável por cirurgias, tudo gratuitamente via SUS, tanto a bariátrica como a metabólica, que é a cirurgia diabética. O hospital, felizmente, fica ali do lado, que é o HGG, não dificulta. Então, foi uma felicidade para nós inaugurarmos esse centro diabético. Eu era vereador, foi a primeira obra física de um vereador no Brasil. Achava que eu não iria conseguir, e com a ajuda de muita gente, porque nada é singular, tudo é plural, eu consegui. E agora temos o segundo já funcionando e muito bem, que talvez seja até melhor do que o de Goiânia. Esse é um show, esse já tem 8 suítes, UTIs especiais, apartamentos que são como suítes, que é o Centro Diabético de Rio Verde. É um show, se vocês dois puderem conhecer um dia, ou pedirem para amigos, parentes, é um show. E é junto com o Hospital do Câncer, que eu também ajudei a viabilizar. E agora vamos para mais 3 centros diabéticos em Goiás, e no ano que vem completaremos todo o estado. Ou seja, cada região terá um centro diabético em Goiás,
E para concluir, felizmente o Brasil abraçou a ideia. São Paulo, o governador João Dória e o deputado Olim querem, ligaram para as minhas orientações. Os seus secretários já estão indo a Goiânia e a Rio Verde, querendo conhecer para ver a referência que é. Ribeirão Preto, prefeito Nogueirinha, Santos, Campinas, São Bernardo do Campo, Salvador, Recife e Belo Horizonte. Todas essas cidades já querem um centro diabético igualzinho ao nosso, que foi o primeiro em Goiânia, Edna e Wilson. Então, senador, diante dessa exposição do senhor, mesmo sendo um excelente comunicador, reconhecidamente no país como um grande comunicador, o senhor não tem dado muita publicidade, assim, digamos, aos seus projetos. Pelo menos no seu estado, em Goiás, a gente ouve muito pouco, talvez por preconceito ou alguma razão, por não gostar muito do seu estilo polêmico, mas ultimamente o senhor tem dado digamos assim, o senhor tem dado um avanço nessa área a nível nacional. A gente sabe que o senador Cajuru é um político diferente. Essa diferença em relação a Goiás e o país preocupa o senhor? O Silvestre, meu irmão querido de tanto tempo, o seu questionamento é preciso, é até emocionante, porque às vezes eu choro. Nunca falei para ninguém. As entrevistas nacionais que eu concedo, tenho o privilégio de falar que sou o senador entre os 81 mais entrevistado nacionalmente, todo dia, toda semana. Agora acabei de confirmar para quinta-feira, 10 horas da manhã, né? Marco Antônio Vila, né? 10 horas da manhã com o Marco Antônio Vila, que você conhece, é um jornalista, historiador, consagrado no Brasil inteiro. Acho que já é a 6ª entrevista que eu vou dar para ele. Augusto Nunes na Jovem Pan, jornais, o Globo, Estadão e Folha, todo dia, o Antagonista, todo dia, o Antagonista também na TV. O que ocorre é que, infelizmente, ao mesmo tempo que lamento, entendo o tempo que trabalhei aí, Wilson, e que você acompanhou, a Edna também, e vocês que nos acompanham, eu fiz muitas críticas à imprensa goiana. Não toda, porque eu nunca generalizo. A sua maioria, primeiro a sua maioria corrupta, que sempre viveu do dinheiro público. Segundo, pela incompetência dela, pela falta de jornalismo investigativo, de denúncia, de corrupção. Vivemos terríveis corrupções em Goiás e a imprensa nada falava, nem uma nota, nem manchete de capa. E isso foi deixando o Cajuru numa situação difícil em relacionar-me com os donos dos veículos de comunicação. Já os colegas funcionários jornalistas tomavam cerveja comigo, batiam papo comigo, discutiam política, cultura, tudo comigo, ficavam chateados porque eles não podiam publicar nem o meu nome. Eu fui eleito vereador e depois senador, com os jornais nem citando o meu nome como candidato. Olha que loucura. O meu nome era proibido de ser citado como candidato. O principal jornal de Goiás e o outro, eles informavam diariamente a agenda do candidato ao Senado. Não aparecia o meu nome. A pesquisa dava o meu nome como primeiro lugar disparado, tanto o Ibope como a Paraná Pesquisas, e nenhuma informação. Eu era o 5º colocado, até que veio a Record com o Instituto Paraná e reconheceu que eu era o primeiro. E juntamente com a Record, eu não vou esquecer isso, o jornal Hoje, que foi me entrevistar lá na Câmara Municipal e que me dava muito espaço como vereador, o jornal Hoje. Então, assim, por isso que eu não generalizo, tem as exceções. Então, eu entendo que a briga é assim, bateu, levou. Eu levei.
Só que, na verdade, eles levaram, porque eles achavam que eu era um jornalista local, ou seja, um morto doméstico. Não, eu era um defunto nacional. Aliás, eu não morri em Goiás por ser um defunto nacional. Você acompanhou aquela época de ameaça, de até capa de jornal, em que o cara que foi contratado para me matar deu entrevista, manchete de capa do jornal Diário da Manhã. Era o pistoleiro contratado, o Pássaro Preto, que depois morreu, infelizmente. E ele deu uma entrevista falando: realmente eu fui contratado para matar o Cajuru, depois daquela denúncia minha do caso Caixego, em 98, na Rádio K do Brasil. E ele falou assim: mas eu não vou matar o Cajuru, porque o que ele faz no rádio é um trabalho importante para nós, ele ajuda o povo, portanto eu não vou matá-lo. Mas foi público, isso tem na contracapa do livro Dossiê K, à disposição de todos na internet, podem ler inteiramente o livro, que é o Dossiê K. Então, briga é assim, Silvestre. Você compra, o bateu, levou, mas hoje a questão minha da saúde, de tanto espaço nacional, a própria imprensa goiana já começou a ter que dar valor, a ter que acompanhar. Inauguração do primeiro centro diabético, inauguração do segundo centro, depois veio o terceiro. Eu viabilizo 4 hospitais do câncer, Goiânia, Rio Verde, Jataí e agora em Umas. São 4 câncer, 2 diabéticos, total serão 5. Portanto, serão 9 hospitais viabilizados pelas minhas emendas aqui de Brasília. As instituições filantrópicas são 6, começando pela Vila São Cotolengo até a Casa de Apoio São Luís, da mãe do cantor Leonardo, a Associação dos Deficientes Físicos, a Santa Casa de Misericórdia. Então, eu prefiro isso, para concluir, mandar dinheiro daqui de Brasília, porque o dinheiro é teu, é da Edna, é o dinheiro do contribuinte. Eu prefiro mandar para a saúde, porque eu tenho garantia que não vai haver corrupção, não vai haver licitação. Eu vou saber para onde vai o dinheiro, eu vigio, eu mando cópia para o Ministério da Justiça, para os Ministérios Públicos Estadual e Federal, para o Tribunal de Contas do município, para que eles me ajudem. E eu mando minha equipe mensalmente na cidade para saber como o dinheiro está sendo destinado, como está sendo feito o trabalho em cada hospital, em cada centro diabético, para cobrar. Meu nome não é Vanderlan Cardoso, não é Luiz do Carmo. Eu não mando dinheiro para maquinário, mandar dinheiro para o prefeito comprar reto escavadeira, comprar trator. Vocês dois viram o escândalo de trator há poucos dias no Brasil inteiro. Isso eu não faço para construir escola enorme, gigantesca, não. Eu só vou mandar dinheiro para quem eu vou ter certeza, desculpe alongar, vou terminar aqui agora, para quem eu vou ter certeza que ao terminar o meu mandato e ao sair aqui desse chiqueiro, não também generalizado, a sua maioria é chiqueiro, aqui no Congresso Nacional, eu vou sair desse chiqueiro sem levar nenhum cheiro. Então, nenhuma emenda minha terá corrupção, terá problema, terá denúncia. Eu nunca serei manchete do Jornal Nacional como corrupto, como envolvido em corrupção, e a Polícia Federal jamais irá na minha casa às 6h30 da manhã por corrupção. Ela poderá vir aqui pegar meu telefone, porque meu telefone tem muita coisa séria gravada. Só isso. Senador, diante aí do exposto, o senhor já falando em saúde, mas agora uma saúde realmente explosiva, o senhor foi, digamos assim, o principal protagonista da instalação da CPI da saúde, que ela está tomando um rumo inesperado, principalmente para o presidente Jair Bolsonaro. Mas a pergunta que fica é o seguinte: qual é a percepção que o senhor tem do desfecho dessa barulhenta CPI? O que isso vai chegar no final, para essa experiência que o senhor já tem aí dentro do Congresso? Bom, é outra boa pergunta, Wilson Silvestre, Edna, senhoras e senhores do Hoje
News, vocês que nos acompanham em qualquer lugar do mundo, e em especial os goianos e goianas, meus únicos patrões. Quando eu tomei a decisão, juntamente com o ótimo colega senador Alessandro Vieira, Sergipe, vamos nós dois entrarmos com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, porque senão não vai sair a CPI da pandemia. Por quê? Porque antes, mesmo com as 27 assinaturas, o presidente do Senado deixou claro para nós que não era hora da CPI, que a gente tinha que pensar só no ano que vem na CPI, e que, por enquanto, a prioridade era o enfrentamento ao coronavírus. Nós não concordamos com ele, porque achávamos que, simultaneamente, os dois trabalhos poderiam ser feitos. Um era lá no Senado, né, por 18 senadores, 11 titulares, 19, desculpe, e 8 suplentes. E o restante teria que ser feito pelo governo federal, ou seja, o enfrentamento à pandemia, a questão da vacinação já, a chegar a vacina o mais rápido possível, insumos e tudo, não faltar nada aos estados. Esse é um trabalho do governo federal, em especial. A compra de vacinas, o item chave. Então, tentamos convencer o presidente Rodrigo Pacheco e não conseguimos. Aí foi ideia minha, o texto foi do senador Alessandro Vieira, para ser justo, mas a ideia de ir para o PAU, ou seja, de ir para o Supremo Tribunal Federal, e lá conseguirmos, através da decisão de um dos ministros, que foi o Luiz Barroso, coerente, embasado, preparado, inteligente. Se você ler os motivos pelos quais ele considerou que deveria ser aberta a CPI, você simplesmente fica admirado. Foi isso que aconteceu, foi uma vitória nossa, minha do Alessandro e minha, e porque sabíamos que o trabalho da CPI, Wilson, e a Edna, que também está acompanhando, ele iria surpreender o Brasil, e até parar o Brasil. E tem parado, vocês dois concordam comigo, né? São TVs transmitindo ao vivo, do início ao fim, redes sociais, a TV Senado tendo uma audiência que ela nunca teve. A TV Senado não tinha telespectadores, ela tinha testemunhas. Hoje ela transmite a CPI com 80 mil pessoas simultaneamente vendo-a na internet. Isso é audiência para a TV Globo, tal, né? Só para a grande emissora mesmo, né? TV Globo lá atrás, porque hoje ela não é tão grande assim, né? Então a gente tinha a convicção, só baixar o volume aí da rede, a gente tinha a convicção dos fatos que apareceriam, e até os fatos de corrupção que começaram a aparecer agora. A princípio, os fatos que a gente imaginava eram os depoimentos, que seriam surpreendentes, recheados de mentiras, de tentativas de habeas corpus, para ficar em silêncio, exatamente para não mentir. Então, a gente desenhou, no Senado, eu já com um recorde, como único senador goiano a ter participado das únicas duas CPIs, a CPI de Brumadinho e a CPI da Chapecoense. A primeira venceu o meu relatório, a CPI de Brumadinho, que queria tornar a empresa assassina Vale em inocente, e eu consegui mudar o relatório do relator por unanimidade, ganhei, o relatório meu foi o que venceu, para torná-la criminosa. Tanto é que ela está tendo que pagar agora, para cada familiar, R$1 milhão, que é pouco ainda, mas isso foi graças à nossa CPI. Em Goiânia, como vereador em 2 anos, eu havia participado de 2 CPIs, uma delas como relator, a CPI de Contas Públicas, de 8 anos de mandato do Iris Rezende e do Paulo Garcia, e depois eu participei da CPI da Saúde, com Elias Vaz e outros vereadores.
Então, eu já com uma experiência, e é claro, a experiência, Wilson, Edna, de jornalista investigativo, que eu fui durante 40 anos na televisão brasileira. Então, graças a Deus, deu tudo certo, está dando tudo certo, tanto que o presidente Bolsonaro, ele faz duas coisas todo dia na vida. Uma, que até ele não faz, ele tenta, dormir. A outra, xingar a CPI. Senador, qual a sua opinião, já que o senhor tocou no nome do presidente Jair Bolsonaro, qual a sua opinião sobre esse presidente, né, que dia sim, dia não, está sempre nas colunas, né, políticas, né, dos grandes jornais e tem aí também feito uma política um tanto diferente de outros estadistas. Qual a sua visão em relação ao presidente? Edna, de cara, querida, talvez o Wilson concorde comigo e você do outro lado, a única coisa que ele não é estadista. Ele não tem nada a ver com estadista, né? Basta lembrar dos estadistas que esse país teve. Estamos em Brasília, cidade de JK, né? E aí daqui a pouco eu lembro de outros. A única coisa que ele não é estadista, até por falta de preparo, por falta de cultura, né? Pela agressividade dele, né? Raivoso com tudo, amanhece mal-humorado, dorme mal-humorado. Agora, esse é um lado. O outro lado é o seguinte, eu vinha gostando do presidente, primeiro pela palavra que ele manteve comigo em relação ao projeto do diabetes. Então eu vinha tendo com ele uma boa relação, não de amizade, porque eu nunca fui na casa dele, nunca almocei na casa dele, nunca tomei café da manhã com ele, ao contrário de todos os outros senadores. Ele me chamava, mas eu não ia. Nunca fui. Inauguração, festa de evento, Cajuru, vem comigo. Não vou, não participo disso. Portanto, era uma relação republicana com ele, todavia de carinho, por ele ter sancionado com 4 meses de governo o meu projeto histórico do diabetes, que nós já falamos aqui sobre ele, e por ele ter tido a palavra de não colocar no ministério alguém que daria impeachment a ele 3 meses depois, o Alexandre Baldi, daria impeachment a ele, com certeza. Tanto que ajudou a dar ao Temer, só que não foi efetivado, né, o impeachment ao Michel Temer. Portanto, a relação estava indo bem. Era crítica, eu dava porrada nele no Senado, na tribuna, mas sempre com zelo, vamos dizer, com gentileza, mas batia. Quando tinha que fazer algum elogio pelo trabalho do Tarcísio de Freitas no Ministério da Infraestrutura, da Tereza Cristina no Ministério da Agricultura, que você não tem como discutir o trabalho deles, eu elogiava. Quando tinha que bater para valer no Ministério do Meio Ambiente, com aquela figura podre que ele lá deixou até não ter mais como segurá-lo, o Ministério da Educação, a falta de preocupação dele com a educação. E quando saiu o Mandetta da Saúde, eu comecei a bater no enfrentamento do governo do Bolsonaro ao coronavírus, que foi pífio. Não há nenhuma dúvida que tivéssemos um trabalho bem feito no enfrentamento ao coronavírus, o número de mortos não seria este de hoje. Não há dúvida sobre isso. E aí, quando eu, num sábado à noite, conversei com ele e gravei a conversa, porque eu havia dito para todo o Congresso Nacional, ao vivo, na sessão do Senado, na tribuna, que a partir daquele dia eu iria gravar todas as conversas com qualquer político, porque eu estava triste, pois conversava por telefone com um político um assunto e 3 dias depois ele simplesmente desmentia a minha palavra. Opa, agora não. Agora eu vou gravar.
Se desmentir a minha palavra, eu coloco a gravação. Então eu avisei, ele sabia. E quando eu fiz esse anúncio no Senado, o filho dele, o Flávio Bolsonaro, estava a 1,5 metro de distância. E eu falei olhando para ele. É claro que ele avisou o pai. Pai, o Cajuru, que vai gravar toda a conversa por telefone. Porque eu falava constantemente por telefone com o presidente Bolsonaro. Não pessoalmente, mas por telefone sim. Eu, inclusive, dava conselhos a ele, caso ele aceitava, alguns ele aceitou. Para de brigar com o João Dória, ele é menor do que você. Lembre do Fernando Henrique Cardoso, que pelo menos uma razão ele tinha. Nunca brigue por baixo, brigue por cima. Por isso que ninguém vê o Cajuru ficar respondendo a youtuber, né, a picaretas que tem programa no YouTube e recebem uma grana do governo Bolsonaro para bater em mim. Depois dessa gravação. Antes não, antes eles me elogiavam, me enchiam a bola e tal. Aí depois disso começaram a me bater. Eu não vou responder para eles. Eu não respondo para vira-lata, Edna. Eu respondo para o dono do vira-lata. E o dono do vira-lata é o Bolsonaro. Então eu respondo para ele. A vira-lata eu não vou perder meu tempo. Como tem aí em Goiás, algum blog, alguma coisa, eu não perco tempo com vira-lata. Com vira-lata. Eu já vou no dono dele. O dono é o Marconi. Quem que é o dono? É o fulano de tal? Eu já vou nele. Então, para concluir, e isso aí me chateou muito porque ele mentiu. E eu o desafiei através de um sigilo telefônico. Porque no dia seguinte, 20 minutos antes de colocar no ar a gravação da nossa conversa, que foi uma conversa normal, que procurava protegê-lo, porque ele queria uma CPI que também investigasse governadores e prefeitos, porque achava que a CPI era somente contra ele. Eu falei, isso eu não vou permitir, presidente, isso não é justo, ela não vai ser revanchista, se eu participar dela, ela não vai ser, presidente. Pode pegar a gravação e ouvir. Eu falei umas 6 vezes essa palavra para ele, tanto que terminei dizendo, presidente, sua próxima entrevista, diga por fineza que eu liguei para o senhor dizendo isso. Porque não sou só eu, outros senadores também pensam assim, estão chateados com o senhor, porque o senhor colocou todo mundo no mesmo balaio, na mesma vala. O senhor colocou o Senado inteiro como canalhada. Isso na conversa de sábado à noite. No domingo eu virei e falei assim para ele, presidente, eu vou colocar no ar daqui a pouco a nossa conversa, eu só estou editando e tirando do ar aquela parte que o senhor chama o Senado de canalhada e que o senhor diz que vai para a porrada com o senador Randolph. Isso não é bom nem para o senhor e nem para o Senado. Estamos no momento agora de resolvermos a CPI, presidente. Ele falou assim, Cajuru, tudo bem, eu não estou nem aí, não tem problema, você põe o que você quiser no ar. Palavras dele. Tanto que eu o desafiei, vamos ao sigilo telefone. E aí, isso foi para o ar domingo, 1h30 da tarde, e ele só foi brigar comigo na segunda, às 10 horas da manhã. Ele teve o domingo todinho, porque ele já tinha ouvido a gravação, para me ligar ou para entrar no ar lá no cercadinho dele, ou responder na internet, bravo. Mas não, ele estava tranquilo. Ele achou boa a conversa. Tanto que ele gostou da conversa, e ele sabia que estava sendo gravado, que Edna, ele não xingou, ele não usou palavrão. Que antes, qualquer conversa minha com ele no telefone, a cada 10 palavras, 8 eram palavrões. Essa ele sentiu que estava sendo gravado, porque eu já tinha avisado no Senado que eu iria gravar todos os políticos. E ao pedir autorização a ele, ele em nenhum momento falou não para mim. O Wilson Silvestre me conhece um pouco mais do que você. O Datena foi o primeiro jornalista do Brasil a me defender, depois Galvão Bueno e outros. Gente, eu iria colocar a gravação, Wilson Silvestre, de um presidente da República sem ter autorização dele? Você me conhece. Você acha que eu teria caráter para isso, Silvestre? Meu Deus, espera aí, eu tenho uma história, 40 anos de carreira na televisão brasileira. Eu não trabalhei, com todo respeito, na TV de Araxá, de Cajuru, de Guapó. Não, eu trabalhei nas redes nacionais de televisão. De Silvio Santos a Jô Soares, a Flávio Cavalcante. Eu tenho uma história. Eu não queria fazer isso com ele. E ele veio me desmentir, né?
E aí ficou muito ruim para mim, porque ele jogou o Brasil dele, que eu falo, o gado dele contra mim nas redes sociais, e isso me incomodou demais, porque ele mentiu. Quando ele falou de falta de ética e de falta de caráter, essas palavras servem para ele, para mim não. Nós estamos aí finalizando a nossa entrevista, mas eu gostaria que o senhor falasse aí, o senhor é o principal aliado do governador Ronaldo Caiado de Goiás. Qual a avaliação que o senhor faz hoje, depois de aí, quase 3 anos, 2 anos e meio de gestão de Ronaldo Caiado? Como é que o senhor avalia a gestão dele e que nota o senhor daria? Bom, primeiro eu vou tirar o senhor teu, né, Wilson Silvestre? O cabelo tá branco, puxado. A Edna deve estar sacando. É charro. Essa parte branca é charro. Segundo, eu não sou também o maior aliado dele. Pelo contrário, eu nunca pedi um cargo para ele. Eu nunca fui em nenhum evento dele. Nunca participei. Portanto, eu mantenho uma distância quase que oceânica politicamente do Ronaldo. Embora como amigo, irmão, a relação de 35 anos não tem como acabar, ele já salvou a minha vida, isso eu não vou esquecer. Agora, politicamente, temos diferenças, temos brigas, eu não concordo com muita coisa que ele fez e que ele faz. Ele tem, evidentemente, méritos, principalmente na questão da segurança pública, é inquestionável, né? Ele tenta melhorar a saúde, que está superior à anterior. A educação eu espero mais um pouco, ainda não é ideal para mim. Nos demais sentidos, o combate à corrupção, agora que ele entrou para valer no Detran, porque ele estava demorando para entrar no Detran. O Detran ainda era do Cachoeira. Aí ele entrou para valer e está colocando o Detran no lugar certo, até porque lá no Detran foi onde ele escolheu o seu melhor secretário, o Marcos. Eu o conheço em todos os sentidos, especialmente moralmente. Então, há essas diferenças, eu gosto dele, só que politicamente eu fico na minha, ele fica na dele, eu não preciso dele, ele demonstra que não precisa de mim, parece gostar mais do Vanderlan, tanto que colocou o Vanderlan como candidato a prefeito, e deu um azar danado, porque escolheu um coveiro, né? O Vanderlan ficou torcendo para o Maguito morrer, só que ele queria que o Maguito morresse durante a eleição, né? Aí Deus é tão justo, né? Não é o Deus do Vanderlan evangélico, porque eu amo pessoas evangélicas, eu tenho amigos e pastores evangélicos, mas os evangélicos ligados ao Vanderlan são aqueles vendedores de palavra de Deus, né? E aqueles que a prova está aí, né? Torceram para o Maguito morrer durante a eleição e o Maguito só foi morrer depois de eleito, mesmo lá na situação que vivia em São Paulo. Eu não concordei com o Ronaldo pela escolha do Vanderlan como nome à prefeitura, achei que foi um erro gravíssimo dele. Então, a relação dele comigo como senador é essa, é uma relação distante, só que a gente se gosta. A gente tem uma briga assim, não vou dizer de namorados, evidentemente, né? Mas o Wilson, Edna, uma briga que dura 30 dias, daqui a pouco passa, a gente conversa, toma um café, fica bem, a gente ri, lembra das coisas boas, e em especial por causa da esposa dele, que é uma irmã minha, que viveu comigo em hospital, quando eu quase morri, numa cirurgia de 11 horas, que é a Gracinha Caiado. Então, graças à esposa dele, a Gracinha Caiado, a nossa relação de amizade fica mantida. E, senador Jorge Cajuru, agradecemos muito a sua participação no Face do Poder do Hoje News. Edna, querida, obrigado pelas suas palavras, que eu sei que são sinceras, e são palavras que me deixam feliz e dão mais responsabilidade a mim para ficar na história de Goiás como senador só por um mandato, porque eu registrei em cartório, quando eu era candidato, ser contra a reeleição, portanto eu não irei à reeleição, podem ficar tranquilos disso. E é diferente de você ouvir palavras de quem não te conhece, como você me conhece, como o Wilson Silvestre me conhece,
Então, portanto, aqui não foi uma entrevista, foi um prêmio aos meus 2 anos e meio de mandato, tanto que nós estamos de férias aqui em Brasília, todos os senadores estão de férias, em recesso, e eu mantenho trabalhando, o meu gabinete aberto, das 7 da manhã às 5 da tarde. Quem quiser falar no meu gabinete, basta ligar 0 operadora 61 33 03 28 44. O meu gabinete não tira férias, nem no recesso e nem no mês de janeiro, puramente por minha obrigação. E o orgulho de ser o único senador do Brasil de outro estado que não usa nenhum privilégio. Basta entrarem aí agora, quem duvidar, no portal de transparência do Senado e coloca lá o nome Jorge Cajuru Goiás. Você vai ver quanto que ele gasta. Nem o café, 0 centavo. Até o café do meu gabinete é pago pelos meus funcionários, porque o meu gabinete não é cafeteria. Um beijo enorme a vocês dois. Deus e saúde para os seus familiares, em especial para os familiares de todos que acompanharam essa nossa entrevista, que para mim é especial e que foi uma das 2 principais que eu concedi nesse meu mandato. Muito obrigado ao senhor, muito sucesso aí na sua empreitada. Eu sei que o senhor tem muitos desafios, o senhor abre mão de alguns privilégios, inclusive leitura. Eu sei que o senhor gosta, eu ia até perguntar ao senhor qual livro que o senhor leu ultimamente, porque o senhor não tem tempo para isso. Mas fica aqui a pergunta, o senhor está lendo ainda esse tema? Eu voltei, graças a Deus, Wilson Silvestre, com a recuperação da minha visão. Eu fiz um transplante de córnea e a minha visão melhorou. E eu voltei com um livro apaixonante do Baruch de Spinoza, que se chama Ética, que mostra que 200 anos atrás a ética era a mesma de hoje. Ou seja, é a ética da privada. É um livro fantástico que eu aconselho a todo mundo a ler. E literatura, cinema, eu acabei de ver ontem A Rainha do Sul, a série, e música, porque sem música eu não vivo. É Chet Baker, é Nina Simone, é B.B. King. Também são músicas que o Bolsonaro jamais nem sabe quem as interpreta, né? O senhor está bem um estilo Phil Collins. Adorei, gostei. O Phil Collins, aliás, semana passada eu voltei a ver, não sei se você já viu, a Edna, o B.B. King e Amigos, B.B. King and Friends, que ele se apresenta com os amigos dele e o Phil Collins toca bateria, ele na guitarra com o Eric Clapton e as 3 mulheres fazendo um momento lindo no musical, que são a Etta James, a Gladys Knight e a Chaka Khan, as 3 juntas. Imperdível também esse musical B.B. King and Friends. Obrigada, Cajuru, pela dica. Com certeza eu vou ouvir. Obrigada, jornalista Wilson Silvestre. Muito obrigada. Face do Poder vai ficando por aqui. Agradecemos você pela companhia de sempre. Até a próxima edição.